A história de superação que vai fazer você acreditar em si mesmo. Maria tinha 28 anos e trabalhava em um escritório no centro da cidade. Todos os dias pegava o mesmo ônibus, sentava na mesma mesa e voltava para casa no mesmo horário. Sua vida parecia perfeita no papel e tinha um bom emprego, um apartamento bonito e amigos que a convidavam para sair nos fins de semana. Mas havia algo que não deixava Maria em paz. Era como se existisse um buraco dentro do peito que não conseguia preencher, não importava quantas coisas novas comprasse ou quantos lugares visitasse. Às vezes acordava no meio da noite com uma sensação estranha, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Por que me sinto tão vazia se tenho tudo o que queria? Se perguntava Maria enquanto tomava café da manhã olhando pela janela do seu apartamento. No trabalho, Maria era conhecida como a pessoa que sempre sorria e ajudava os colegas. Ninguém imaginava que ela passava as tardes se questionando sobre o sentido da vida. Durante o almoço, em vez de conversar com os outros funcionários, preferia ficar sozinha no parque próximo ao prédio, observando as pessoas passarem e se perguntando se elas também se sentiam perdidas como ela. Um dia, Maria decidiu que precisava fazer alguma coisa diferente. Não sabia exatamente o que, mas sentia que não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Foi então que se lembrou de sua avó, que sempre dizia: "As respostas que você procura estão dentro de você, minha filha." Na época, Maria achava que eram apenas palavras de uma pessoa mais velha tentando dar conselhos. Mas agora essas palavras faziam mais sentido. Talvez ela estivesse procurando respostas nos lugares errados. Maria começou pequeno. Em vez de ligar a televisão quando chegava em casa, decidiu sentar na varanda do seu apartamento e simplesmente ficar quieta por alguns minutos. No começo, era difícil. Sua mente não parava de pensar em trabalho, contas para pagar e coisas que precisava fazer. Isso é bobagem, pensava nos primeiros dias. Ficar sentada aqui não vai resolver nada. Mas Maria insistiu. Todos os dias, depois do trabalho, separava 15 minutos para ficar sozinha, sem celular, sem música, sem nada. Apenas ela e seus pensamentos. Depois de 2 semanas, algo começou a mudar. Maria percebeu que quando ficava quieta, conseguia ouvir coisas que normalmente passavam despercebidas: o barulho dos pássaros, o vento nas árvores, até mesmo sua própria respiração. Era como se o mundo tivesse ficado mais claro. Mas junto com essa clareza, vieram também sentimentos que Maria havia guardado por muito tempo. Lembranças de quando era criança e seus pais brigavam sempre. A tristeza que sentia quando se mudou de cidade e deixou os amigos da infância para trás. O medo de não ser boa o suficiente que a acompanhava desde a escola. Por que estou lembrando disso agora? Se perguntava Maria, às vezes chorando durante seus momentos de silêncio. Foi quando percebeu que havia passado anos correndo dessas lembranças, tentando se manter ocupada para não ter que lidar com elas. Mas agora, pela primeira vez, estava disposta a enfrentar esses sentimentos em vez de fugir deles. Maria começou a escrever em um caderno velho que havia ganhado de presente anos atrás e nunca havia usado. Escrevia sobre seus medos, suas tristezas, mas também sobre suas alegrias e sonhos que havia esquecido. Foi surpreendente descobrir quantas coisas importantes sobre si mesma ela havia ignorado. "Eu gostava de desenhar quando era pequena", escreveu certa noite. "Por que parei? Quando foi que decidi que não era boa o suficiente?" Aos poucos, Maria foi redescobrindo partes de si mesma que havia deixado de lado ao longo dos anos. Começou a desenhar novamente, mesmo que apenas rabiscos simples. Voltou a ler livros de aventura, que adorava na adolescência. Passou a caminhar no parque nos fins de semana, não para fazer exercício, mas porque gostava de observar a natureza. O mais importante de tudo, Maria aprendeu a ser gentil consigo mesma. Quando cometia um erro no trabalho, em vez de se criticar duramente como sempre fazia, tentava se tratar com a mesma paciência que teria com uma amiga querida. "Está tudo bem, Maria", dizia para si mesma quando as coisas não saíam como planejado. "Você está fazendo o seu melhor." Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Houve dias difíceis, quando Maria se sentia tentada a voltar aos velhos hábitos de se manter constantemente ocupada para não pensar.
Mas ela havia aprendido que crescer significa aceitar que alguns dias são mais difíceis que outros, e isso era normal. Depois de alguns meses praticando esses momentos de silêncio e escrevendo no caderno, Maria começou a notar mudanças em outras áreas de sua vida. No trabalho, se sentia mais calma, mesmo quando havia muito para fazer. Com os amigos, as conversas se tornaram mais sinceras, porque ela havia aprendido a ser mais honesta sobre seus sentimentos. Maria, você parece diferente, disse sua amiga Carla durante um almoço. Mais e tranquila. O que aconteceu? Maria sorriu. Não era fácil explicar sua jornada de autoconhecimento, porque muito do que havia descoberto não podia ser expresso apenas com palavras. Comecei a me conhecer melhor, respondeu Maria simplesmente. Percebi que estava passando tanto tempo tentando ser o que os outros esperavam que eu fosse, que havia esquecido de descobrir quem eu realmente sou. Carla ficou curiosa. E como você fez isso? Aprendi a ficar sozinha comigo mesma sem medo, explicou Maria. Antes, eu sempre precisava estar fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa, conversando com alguém. Agora sei que posso ficar comigo mesma e estar bem. Essa conversa fez Maria perceber o quanto havia mudado. O vazio que sentia antes estava sendo preenchido, não por coisas ou pessoas externas, mas por uma compreensão mais profunda de quem ela era. Maria continuou com seus momentos diários de silêncio e escrita. Alguns dias descobria coisas novas sobre si mesma. Outros dias simplesmente aproveitava a sensação de paz que havia encontrado. Não se tratava de ter todas as respostas, mas de estar confortável fazendo as perguntas certas. Certa tarde, enquanto caminhava no parque onde costumava almoçar, Maria encontrou uma jovem sentada sozinha em um banco, com uma expressão que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão de confusão e vazio que ela própria havia carregado por tanto tempo. Maria hesitou por um momento, depois se aproximou. Desculpe incomodar, disse gentilmente. Você está bem? A jovem olhou para cima, surpresa. Ah, sim, e só estava pensando sobre a vida, sabe? Maria sorriu com compreensão. Sei como é. Às vezes parece que estamos perdidos, mesmo quando tudo parece estar bem na superfície. Exatamente, disse a jovem, animando-se um pouco. Como você sabe? Porque já passei por isso, respondeu Maria, sentando-se ao lado dela. Quer conversar sobre isso? Elas conversaram por 1 hora. Maria compartilhou um pouco de sua jornada, não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que havia aprendido que buscar autoconhecimento era um processo valioso. A coisa mais importante que aprendi, disse Maria antes de se despedir, é que não preciso ter medo dos meus próprios pensamentos e sentimentos. Quando comecei a me conhecer de verdade, encontrei uma paz que não depende de nada externo. Ao chegar em casa naquela noite, Maria se sentou em sua varanda como sempre fazia. Mas desta vez, em vez de apenas refletir sobre sua própria jornada, pensou na jovem que havia conhecido. Talvez sua experiência pudesse ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma confusão que ela havia sentido. Maria abriu seu caderno e começou a escrever, não apenas sobre seus próprios sentimentos, mas sobre o que havia aprendido ao longo de sua jornada de autoconhecimento. O autoconhecimento não é um destino, escreveu. É um caminho que escolhemos percorrer todos os dias. Não se trata de encontrar uma versão perfeita de nós mesmos, mas de aceitar quem somos, com nossas qualidades e imperfeições, e continuar crescendo a partir daí. Maria fechou o caderno e sorriu. O vazio que sentia há tanto tempo havia sido transformado em algo diferente, uma sensação de plenitude que vinha de dentro. Ela ainda não tinha todas as respostas sobre a vida, mas havia descoberto algo talvez ainda mais valioso, a coragem de continuar fazendo as perguntas certas e a paciência para viver o processo de descobrir as respostas aos poucos. Quando olhou para o espelho antes de dormir, Maria viu não apenas uma pessoa que havia mudado, mas alguém que havia se reencontrado. E isso fez toda a diferença. Se você ficou até aqui, foi porque se identificou com essa história. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, e também compartilhar com seus amigos. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Até a próxima história.